conversar com vocês em 3 viés, 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre o relacionamento com Deus, porque esse é o principal. Depois eu vou falar sobre o relacionamento de família, marido, esposa, filho, sogra. E depois eu vou falar sobre o relacionamento igreja, amém? Então você vai me acompanhando aí. Nessa primeira parte, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, 8. Vou dar um tempinho para vocês. Tiago 4, 8. Quem se quiser colocar aqui. Amém? Vamos lá, vou começar. Diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Por que a palavra vem nos advertir sobre aproximar-se de Deus? Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem uma conexão, tem uma intimidade com Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, estar bem com Deus, relacionado à sua vida com Deus. Então, se você quer se relacionar com Deus, você precisa se aproximar de Deus. E isso para a vida do cristão é muito importante. A pessoa precisa se relacionar com Deus. Porque existem pessoas que eles querem aquilo que Deus proporciona, as bênçãos de Deus, mas não querem se relacionar com Deus. E tem uma pessoa na Bíblia que foi chamada de amigo de Deus. Eu poderia trazer aqui várias pessoas que tiveram intimidade com Deus, mas eu quero destacar uma pessoa, Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. E se relacionar com Deus está muito atrelado à nossa fé e à nossa obediência. Abraão se aproximou de Deus e foi chamado amigo de Deus por causa da grandeza da sua fé e porque ele era obediente. 2 chaves aí, a grandeza da sua fé e a obediência fez com que Abraão se aproximasse de Deus. Então, se aproximar de Deus não é só vir à igreja aos domingos, não é só cantar alguns louvores, sentar do lado do irmão, conversar com ele. Isso não aproxima você de Deus. Por exemplo, se você chegar hoje aqui na igreja e sentar do lado de alguém, aí do seu lado, de alguém que talvez você já conhece, ou talvez você ainda não tenha muita intimidade. Mas isso não vai significar que você é íntimo dessa pessoa, que você é próximo dessa pessoa. Talvez você não conhece a cor que ela mais gosta, a comida que ela mais gosta, você não conhece os problemas dela. Então isso não significa que você se aproxima dela, que você tem intimidade, tem profundidade no relacionamento com ela. A mesma coisa é com Deus. Não adianta a gente só vir aos domingos e cantar alguns louvores, mas durante todas as outras dias da semana, né, segunda, sábado, a sua vida continua do mesmo jeito, porque você não convidou Deus para estar no seu relacionamento com Ele. Então, muitas pessoas querem ter tudo, fama, querem ter dinheiro, querem ter amigos, ter famílias, mas se nós tivermos tudo isso e não tivermos Deus no centro, nada vai adiantar. Talvez você chegou aqui hoje querendo algo no seu coração, sei lá, um marido, um emprego. Talvez você chegou aqui hoje querendo que o seu filho seja melhor, mas se você não colocar Deus na situação, se você não colocar Deus no centro ou em primeiro lugar, não vai adiantar, você vai correr atrás do vento. É por isso que Abraão me chama a atenção, porque ele era amigo de Deus pela sua consistência na sua fé e pela sua obediência a Ele. Abraão, ele conseguia entender e ouvir a voz de Deus. Sabe quando você chega em casa e você fala, cheguei, bom dia, e a sua mãe ou o seu esposo ou quem estiver lá que convive com você, ela vai reconhecer a sua voz. Abraão tinha esse grau de intimidade, ele reconhecia a voz de Deus. Então, grave comigo mais uma vez. O exemplo de um amigo de Deus é Abraão. E ele era amigo de Deus por 2 coisas. Porque ele tinha fé e porque ele era obediente a Deus. Tiago capítulo 2, 23 vai dizer assim: cumpre-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus.
Eu acredito que entre as provas mais duras que Abraão teve, foi aquela que Deus falou para ele: Abraão, pegue seu filho e sacrifique ele para mim. Não foi isso que aconteceu? Você já imaginou Abraão tendo que levar o seu filho para um monte, para ali ele ser sacrificado? Olha que dura prova que Abraão teve que obedecer ao Senhor. Mas Abraão tinha um grau de intimidade tão grande com Deus, que ele cria no seu interior que Deus ia reaver aquela situação. Pela fé. Ele não creu pelas suas emoções. Ele não creu pelo que ele estava vendo. Ele creu pela fé que Deus ia prover algo que ia compensar aquela situação, ou que ia reverter aquela situação, mas de alguma forma ele ia ter livramento. Nós precisamos crer em Deus dessa forma, dessa maneira, de que você está vendo uma situação muito difícil, muito delicada, complicada, mas você crer tanto que Deus vai prover, que Ele vai prover um cordeiro, Ele vai prover a recompensa, Ele vai compensar aquela dificuldade, aquela prova dura que te fez suar, que te fez orar sangue, chorar sangue diante do Senhor, falar: Senhor, eu não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo na minha vida, porque aconteceu um vendaval na minha vida, mas eu acredito no Senhor, eu vou decidir caminhar, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo a obediência, segundo as Tuas escrituras. Eu já passei por uma situação assim, onde eu me vi totalmente desnorteada, e eu precisei realmente voltar para o Senhor e entender a voz do Senhor, ao ponto de falar: será que eu estou ficando doida? Será que eu estou ficando maluca? Isso vem de mim ou vem de Deus? Mas eu sabia que vem de Deus. Sabe quando é de Deus? Quando está de acordo com a Bíblia. Quando as coisas vão de acordo com as escrituras de Deus. Você não consegue fugir dali. Você não consegue fugir do olhar de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Ele vai te ver. Ele vai olhar para essa necessidade. E Ele vai compensar a sua fé e a sua obediência à palavra dEle. Sabe por quê? Porque Deus Ele tem um sentimento de paz ao nosso respeito. E não de causar prejuízos nem danos. Amém? Deus não vai colocar uma situação na sua vida para te causar danos. Ele vai te causar paz. Ele vai gerar paz. Talvez aquela situação muito ruim que você está vendo agora, hoje, vai ser transformada em algo bom amanhã. Aquilo que nós não vemos, que o nosso pé não alcança, que a nossa mão não dá conta de pegar, mas o Senhor está vendo, porque Ele vê o nosso futuro. Então, como se aproximar de Deus? Primeira coisa, crer em Jesus. Ser salvo. Só consegue se aproximar de Deus a pessoa que crê em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. João 14:6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O relacionamento com Deus cresce com duas coisas: tempo e dedicação. Fala comigo: tempo e dedicação. É preciso sim orar, é preciso sim ter um devocional, é preciso sim falar com Deus, é preciso sim ler a Bíblia, é preciso sim jejuar para você ter uma intimidade com Deus. Você só consegue ser amigo de alguém se você se aproximar dele, sair com ele, lanchar com ele, conversar com ele, cantar com ele, orar com ele, chorar com ele. Isso é ser amigo de Deus. Deus, Ele quer sim que você tenha um relacionamento de tempo e dedicação. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais profundidade e firmeza vai ter essa relação com Deus. Mais profundidade, mais firme você vai estar no Senhor. Então, quando o vento chegar, ou aquela situação ruim chegar, você não vai se abalar. O leão não vai poder te comer. O fogo não vai poder te queimar. Porque você está firme como uma rocha no Senhor, na palavra do Senhor. E mesmo que você sofra perdas agora, o Senhor vai te compensar amanhã. É promessa de Deus. Aonde isso, Tainá? Na cruz. O corpo dele, ele levou as nossas dores, humilhações, perdas, doenças, tudo aquilo que nós queremos acessar, revirar o lixo, sabe?
Não tem aquelas pessoas que Deus já apagou, mas ela vai lá no lixo e revira tudo de novo. A segunda coisa de como se aproximar de Deus é lendo a Bíblia. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Para Deus falar com você. 2 Timóteo 3, 16, 17. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para quê? Para ensinar. 2 Timóteo 3, 16, 17. A Bíblia é inspirada para te ensinar, para te corrigir, para te repreender, para te instruir com justiça. Na justiça de quem? Do homem? Não, na justiça de Deus. E para preparar você, para você ficar apto para dar conta dos problemas, para dar conta dessa vida e de todas as outras obras. Por isso que Ele te prepara, Ele te arma, Ele te blinda na palavra, na oração, na unção que Ele já te ungiu. Aí você pensa comigo, não, eu não vou dar conta. Dá conta sim. Dá conta sim, porque você não está lutando sozinho. É Deus quem luta as suas guerras. Porque você é amigo de Deus. E você se aproximou dEle. Então você está preparado sim para essa guerra. Você está preparada? Sim, para essa guerra. Então deixe o Senhor, deixe a palavra te ensinar, a palavra te corrigir, a palavra te instruir, para que você esteja apto para esse dia, para toda boa obra. Para o quê? Apto para trabalhar, para casar, apto para falar, apto para ensinar, apto para se inclinar, para ser corrigido, para ser ouvido, para ouvir, apto para todas as coisas. A palavra de Deus é uma receita, onde tem tudo que a gente precisa. Aqui a gente aprende sobre Deus, aprende sobre pessoas, aprende sobre casamento, sobre finanças, sobre logística, aprende sobre tudo na Bíblia. Você encontra todas as respostas na Bíblia. O terceiro ponto, como se aproximar de Deus, é através da oração. Diga comigo, oração. A oração te convida, né? Para você fazer parte da vida. A oração é uma conversa com Deus, mas você vai partilhar com Deus os seus pensamentos, vai partilhar com Deus as suas frustrações, vai partilhar com Deus as suas alegrias. Deus e o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Então nós precisamos, é porque a gente tem muito aquela crença que a gente aprendeu errado, de que Deus é uma pessoa muito distante, mas na verdade nós somos templos do Espírito Santo e Ele mora dentro de nós. Então, nós temos sim autorização para pisar em alguns lugares que Ele nos autorizar no tempo dEle, amém? E você precisa partilhar com Deus. Às vezes você está sofrendo, sabe aquele momento que você está agonizando, você não consegue nem orar? Eu não sei se você já passou por isso. Aí, em vez da gente falar com Deus, né? Se ajoelhar ali, falar com Deus. Não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui me mastigando essa dor há horas. Em vez de eu me ajoelhar, fechar o meu quarto, conversar com Deus no meu secreto, para que Ele me ouça. Para eu compartilhar com Ele as minhas dores. Compartilhar com Ele as minhas ansiedades. Falar em ansiedade, Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Diga comigo, oração, súplicas, ação de graças. Apresentem o que? Os seus pedidos. Os seus pedidos estão aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? Seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, olha quantas pedras preciosas nós temos só nesses versículos. A Bíblia diz, você não pode ficar ansioso. Sabe por que você não pode? Porque você tem uma porta de oração, de súplica e de gratidão. Oração, súplica e gratidão. Semana retrasada, a Vitória estava internada com uma febre muito alta, uma infecção urinária. Quando eu vi o exame dela, né, eu fiquei um pouquinho abalada. Quando eu vi, o David, ele fica abalado com sangue. O Pedro Valentim machucou a testa, sangrou. Aí me chamaram lá e disseram que o David tinha mudado até a cor. Eu olhei assim, imagina, isso aqui nem precisa pegar a ponta. Para mim, podia resolver ali mesmo.
Mas aí, não, leva, tem que levar ponto, que não sei o quê. Mas não me abalou tanto. Agora, tem coisas que já me abalam e não abalo o David. Talvez é porque ele não entende, né? Então, quando eu vi os leucócitos da menina lá em cima, as plaquetas, eu falei, meu Deus do céu, alguma infecção muito grave está aqui. Porque está muito alto, altíssimo. E aí voltei na pediatra sozinha e ela viu que eu estava aflita. Eu falei, mulher de Deus, me ajuda bem aqui, me ajuda bem aqui nesse exame. Aí ela, calma. Aí quando ela viu, ela realmente está muito alto, nós vamos ter que internar ela e aplicar o injetável, né? Ok. Quando foi à noite, já aplicada a medicação, tanto o analgésico quanto o antibiótico, ela continuava dando muita febre altíssima, quase 40 graus, né? E aquela coisa toda de furar. Aí quando furava, a menina sangrava o nariz, sangrava a boca. Aí eu falava, pronto, deu alergia ao medicamento. Aí já vem aquela afliçãozinha, gente, mas Deus tem me deixado com músculos espirituais. Eu falo, meu Deus, glória a Deus, Jesus. E o David foi embora, eu fiquei com ela no hospital, e ela com muita febre. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma compressa de água, né, gelada, e a enfermeira passou lá o medicamento injetável, e a gente ficou esperando a febre baixar, e a febre não baixava. E eu me ajoelhei, né, na cama ali, e orei, falei com Deus, porque até então, eu tinha passado o dia todinho, e eu não tinha feito isso, vocês acreditam? Porque a gente fica naquela agonia, a gente fica naquela de, vê exame, faz exame, pega o resultado, leva para o médico, pega a menina, aí afere a temperatura. Então, a gente fica um pouco nervosa, né? E aí, eu não tinha parado para falar com Deus. Uma simples oração, de derramar mesmo sangue e o choro. Simples assim, né? E aí, ali eu orei quietinha, falei com Deus, ela estava dormindo. Passou-se, acho que meia hora, eu peguei nela de novo e a febre tinha cessado. No outro dia, ela passou o dia todinho sem febre. Quando chegou no mesmo horário, ela deu febre. Eu falei, meu Deus do céu, febre de novo, Senhor. Aí eu orei de novo e dessa vez eu pedi para a moça não colocar mais a dipirona. Eu falei, não injeta mais a dipirona. Eu vou fazer só compressa. Na moda antiga. Vou fazer compressa. E fiz compressa nela, na barriga, na testa, debaixo das axilas. Irmãos, a febre não voltou mais. Não voltou mais. E aí, depois, passou-se 2 dias, ela fez de novo os exames e deu tudo certo, a gente conseguiu ir para casa, né? Mas eu falo que a oração, ela é uma das chaves que o Senhor nos dá, porque a resposta está justamente na hora que você abre a boca. Então você fica ansioso, perturbado, sabe? Consternado com a situação e vendo a situação, mas não vê o que está por trás. E quem está à frente de você? Quem está à frente de você é Deus. Quem está na frente é Ele não perdeu o controle. Ele sabe exatamente como baixar a temperatura, ele sabe exatamente como concluir aquela situação, como acabar com a infecção. Então o Senhor sabe de tudo, por isso que Ele diz, apresentem os seus pedidos a mim, a Deus. Com entendimento Ele vai guardar o quê? O seu coração, justamente para você não ficar perturbado, não ficar em guerra entre si, não ficar assim achando que vai dar tudo errado. Não, Ele vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. A sua mente fala de quê? Fala daquilo que você precisa pensar. Pensar onde? Nas coisas do alto, nas coisas do céu. Você precisa pensar positivamente naquilo que Deus falou ao seu respeito. Você tem que ficar com aquilo que Deus disse. É com aquilo que Deus disse que conta. Amém? Então essa é uma das chaves. Guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A oração te aproxima de Deus. E o quarto item de como se aproximar de Deus é agradando a Ele. Um relacionamento também é feito de convivência. E essa convivência é como? É na prática, né? Descubra sobre Jesus. Quanto mais você falar com Jesus, mais Ele vai revelar a sua cultura a você.
Mas Ele vai revelar o seu coração a você, sabe? Se você der 50% de você, Ele vai também doar 50%. Mas se você der 100% de você, Ele vai se revelar 100%. Ele vai se revelar 100%. Sabe aquelas pessoas que chegam na sua casa no momento que você mais precisa e falam assim: Deus mandou eu vir aqui agora. Isso é intimidade. Se essa pessoa não tivesse o ouvido afinado para ouvir Deus, ela jamais ia chegar naquela hora, naquele momento, para te abençoar, para te edificar. Então descubra sobre Jesus e você vai dar frutos, agrade ao Senhor. E você vai dar frutos bons e bons frutos, amém? Colossenses 1, capítulo 1, versos 10 e 11. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Meu Deus! Paciência e perseverança são duas palavras que nós, quando estamos passando por provas, precisamos ter. São duas palavras que Abraão teve que colocar em prática. A paciência de esperar um filho há muitos anos, ele e Sara, e a perseverança de estar consistente no Senhor, na fé, de não negociar. Sabe que essa questão do relacionamento, me vem à memória Sara, a esposa de Abraão. O problema de Sara não foi quando ela retirava a sua nudez. O problema é quando ela escondia a nudez. Ela escondia a sua dor. Ela escondia. E muitas vezes a gente quer esconder a dor até do nosso parceiro, né? A nossa dor do nosso esposo. Esconder. Talvez você está escondendo alguma coisa atrás de uma obesidade, atrás de uma decepção, atrás de uma frustração. Talvez você está escondendo alguma coisa atrás do pecado. Talvez você está escondendo alguma coisa, né, que está te bloqueando para você fluir em Deus, para você ler a Bíblia, para você orar, para você ser essa mulher e esse homem de Deus que o Senhor tem chamado para você ser. Talvez você deixou de se posicionar há muito tempo. Então é quando você tira as máscaras, é quando você tira as roupas, se descobre em Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui mesmo, eu sou assim mesmo, eu pequei assim assado, eu fui, eu xinguei, eu falei, eu pensei, eu agi desse jeito. Aí o Senhor, Ele vem com a paz, Ele vem com a temperança, Ele vem com a correção, Ele vem com o amor, Ele vem com a bondade dEle, a misericórdia, que se renova todos os dias e a cada manhã sobre nós. Se aproxime de Deus. Converse com Deus. Ore a Bíblia, sabe? Salmo 23, você pode pegar lá e falar assim: o Senhor, Pai, eu estou bem aqui. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não vai faltar o pão, não vai faltar o leite, não vai faltar o medicamento, não vai faltar os recursos, não vai faltar a unção, não vai faltar a palavra, não vai faltar, Senhor, pessoas para eu abençoar, não vai faltar, Senhor, aquela chave que eu preciso, aquele segredo que só o Senhor pode me dar, aquela declaração por escrito, revelado, dado aquele sistema, talvez que está incubado, que está guardado, engavetado. O Senhor dá. O Senhor revela, o Senhor mexe com as estruturas. Comece a dizer, comece a declarar e a profetizar sobre a sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual estiver ok, estiver boa, as outras coisas vão ser mais fáceis, amém? Eu não estou dizendo que vai ser tudo perfeito, não existe, mas vai ser muito mais fácil você lidar com ela. Agora nós vamos partir para a segunda parte, que é sobre o relacionamento familiar, amém? Aleluia! Eu quero falar primeiro aos solteiros. Como assim, pastora? A senhora pulou de Deus para os solteiros? Relacionamento engloba tudo. Eu quero falar aos solteiros esta noite, por enquanto, tá bom? Tá todo mundo assim quietinho. Aleluia! Pega a sua chave aí que eu vou liberar muitas palavras. E aos solteiros,
mulheres divorciadas, as que não casaram ainda, homens, é solteiro, você não tem ninguém. Primeira coisa, anota aí, tem até um cafezinho ali atrás, se você quiser sentar, dá uma relaxada, que agora a gente vai ficar mais sociável. Amém? Aos solteiros, 1 Coríntios 6, 18. Diz assim: solteiros, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente pega contra o seu próprio corpo. E no 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Aleluia! Eita Deus! Eu sei que isso vai mexer um pouquinho aí com você, mas a gente vai trancar as portas, ninguém vai fugir daqui, tá bom? Brincadeira. Diga assim comigo. Diga assim: eu confesso pecado para ser perdoado. É uma pergunta. Eu confesso pecado para ser perdoado? Sim ou não? Não. Pastora, você está dizendo que a gente não deve confessar? Não. Não me entendam mal. Você não confessa pecado para ser perdoado. Você confessa pecado porque você foi perdoado. É diferente. Você foi perdoado. Aonde? Na cruz do Calvário. Ele te perdoou. É por isso que nós confessamos. Ele te perdoou. É por isso que você se aproxima dele. Ele te perdoou. É por isso que você é mais do que vencedora. Ele te perdoou. Ele te elevou. É por isso que você é mais do que feliz. É bem-aventurado, bem-aventurada. Você precisa declarar as promessas de Deus. Precisa declarar a graça de Deus sobre você. E eu quero dizer para você: sem graça não existe casamento. Sem graça de Deus não existe relacionamento feliz. Quase não sai. Não existe relacionamento feliz. Então, meu querido, isso serve para todos. A gente não confessa pecado para ser perdoado. A gente confessa pecado porque nós fomos perdoados. Aleluia. Então, a primeira coisa para você ter bons frutos em um relacionamento, você solteiro, é você esperar no Senhor. Provérbios 19, 14. Esperei com paciência no Senhor. Espere no Senhor. Mas não é esse versículo não. Diz assim: casas e riquezas, ou outras versões vão dizer, casas e bens herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. É por isso que você, homem, e você também, mulher, precisa esperar no Senhor, porque você vai ter uma esposa prudente, você vai ter um homem também prudente, um homem sensato. E a prudência quer dizer fonte de sabedoria. A prudência quer dizer fonte de conselhos. Ou seja, quando você estiver na pindaíba, na pior, essa mulher vai dizer assim: apesar de você estar na pindaíba, na pior, eu continuo sendo fiel a você. Apesar de você perder o emprego, eu continuo sendo fiel a você. Eu continuo te amando, eu continuo te admirando, te elogiando. É essa mulher que você quer para você, não é verdade? É essa mulher que você quer, essa mulher forte no Senhor. Essa mulher sábia no Senhor. Aleluia, estou vendo um monte de carinha rindo assim. Amém? Então espere no Senhor. Não fique desesperado não. Calma. Vai chegar aí a Rebeca, vai chegar aí o Isaac, vai chegar a pessoa certa para você se aliançar. Aleluia! Eu quero declarar aos solteiros hoje que eles herdarão frutos eternos. Não só frutos naturais, mas espirituais no Senhor. Vão encontrar o parceiro certo, a parceira certa. Aquela que vai ser adjunta, aquela que vai ser auxiliar. Aquele homem que vai ser competente, apto, capaz, que vai dar conta do recado, não é verdade? Aquele macho que Deus fez, o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Aquele que diz assim: pode deixar comigo que eu resolvo. É esse cara que você quer, não é?
Esse que só tem sorrisos e músculos, só isso não vai dar conta não, amém? Aquele que é muito gaiato e tem muitos músculos, ele pode ser também, né? Mas se for de Deus, ok? Se ele for espiritual, mas só os músculos naturais não dá conta não. Por isso peça direito. Vai colocando aí no seu papel como você quer, a altura, o jeito. Que seja de Deus, como diz a minha irmã, cuspindo fogo de Deus, cuspindo fogo de Deus. Então, coloca aí na sua agenda como você deseja. Certo? Peça direito, todo aquele que pede, recebe. Glória a Deus. O segundo ponto, né, de como ter bons frutos em um relacionamento, você solteiro ainda, ore pela pessoa que você vai se casar. Rebeca e Isaac, eles foram unidos, né, através ali de alguém que ouviu a voz de Deus, de um servo de Abraão. E ele ouviu, ele orou a Deus, Senhor, aquela mulher que dá água aqui aos camelos, ela vai ser a escolhida, então Senhor, não me deixe errar. Olha o temor desse homem para escolher a mulher certa para o servo, para o senhor dele. Olha que temor. Aí tem muita gente que não ora, não jejua, aí casa e depois passa um perrengue, aí a gente faz jejum, oração, e aí, mas Deus tem misericórdia, graças a Deus, porque Ele é gracioso, e aí faz as coisas acontecerem, né? Mas você pode prevenir, amém? Eu quero te dar uma vitamina, uma injeção preventiva aqui. Se previna esperando, se previna orando por ela, vai orando. Eu lembro quando eu era adolescente, lá no seminário, que eu orava pelo David, sem conhecer ele, já orava, Senhor, abençoe o meu marido, onde ele estiver, que ele seja um homem de Deus, fiel ao Senhor, porque se ele for fiel ao Senhor, ele vai ser fiel a mim. Temente ao Senhor. Abençoa os recursos dele, Deus. Que ele seja trabalhador, que não fique esperando sentado no sofá. Abençoa, Senhor. Senhor, eu quero assim, eu quero assado. Eu falei o tipo físico, né? Podia ter pedido assim, o cabelo assim mais assim, solto, né? Podia ter pedido assim, né? Mas eu esqueci desse detalhe. Aí Deus mandou o cabelinho assim, meio... que tem que passar o zero. E eu amo ele, ó. Beijo. Aí ele não orou, né? Aí Deus falou assim, não, mas eu tenho aqui uma bênção para tu. Ela vai te dar um pouquinho de trabalho. Ela fala 15.000 palavras, enquanto tu fala só 5. Não é verdade? Então você precisa pedir a Deus, sabe? Orar pelo seu cônjuge. Abençoar ele. Aliás, alguns conselhos. Peça a Deus a pessoa certa. Case com a pessoa que professa a mesma fé, ok? Crente com crente. Católico com católico. Viúva, casa com viúvo. Você que tem filhos, é melhor que case com quem já tem filhos. Não é uma regra, eu não estou impondo. Eu estou falando que é mais fácil, tá? Pela experiência que a gente tem, lidando com como líderes de casais, é mais fácil, tá? Então, assim... faça aquilo que está e vai colocando diante do Senhor. Senhor, aí você é solteiro, novinho, 0 quilômetros, né? Não casou ainda. Senhor, eu quero também um 0 quilômetro, né? Senhor, eu quero também assim, eu quero também assado. Vai pedindo a Deus, entendeu? Não vai, tem critério. Nós precisamos ter critérios, não é? Pedir com excelência, peça com excelência. Então você que é viúvo, casa com a viúva. Chutona, bonitona, cheirosa de Deus, daquela que ora e o diabo tem que fugir, entendeu? Por aí, é por aí. Terceiro, ouça o conselho dos mais velhos. Ruth e Boaz. Ruth ouviu o conselho de Noemi, a sua sogra, ela amava Noemi. Ruth, ela ouviu o conselho, as intenções, compreendeu essas intenções e ela teve um final feliz, porque ela ouviu o conselho da sua sogra. Vocês sabem que Ruth estava viúva, estava pobre, e pelo conselho da sua sogra, ela casou com um homem bom, que protegeu e que guardou não só ela, mas também Noemi,
E dela gerou, é de Ruth que saiu Jesus. Né? Você vai ver ali a geração de Ruth e Boaz. E você vai vendo que vai chegar em Jesus. Quarto, estejam comprometidos com Cristo. Aí nós temos o exemplo de Áquila e Priscila. Eles eram ocupados, mas mesmo assim, eles recebiam Paulo, recebiam Apolo na sua casa. Era um tipo de célula, né? De reunião. E ali eles tinham a mesma visão, eles tinham mentes semelhantes. Quem tem a mesma visão tem mente semelhante. E nascem pessoas maduras. E constrói bons frutos. Então, se você casar com uma pessoa que tem a mesma visão que a sua, a mesma fé que a sua, a mesma mente que a sua, você vai amadurecer rápido, você vai crescer rápido e você vai construir bons frutos. Frutos e filhos espirituais, filhos naturais e em todos os outros aspectos. Amém? Coloque tudo em oração. Coloque tudo em oração, gente. A gente fala assim, mas é sério o negócio. Casar errado é dolorido. Então, eu estou dando aqui uma vitamina, uma injeção, para você se prevenir e não cair no erro de muitas pessoas que agora estão lutando para reconstruir o seu casamento. E em nome de Jesus, assim será feito. Amém? Agora vamos falar aos casados. O tempo está corrido. Aleluia! Quantos casados temos aqui? Eu não vou me ater muito aqui, porque precisa de um tempo maior. O que faz um casamento funcionar? Pergunta aí, pastor, o que faz um casamento funcionar? Ih, tá fraco. Só as mulheres. O que faz... Eita, Jesus. É para vocês mesmo. Provérbios 24, 3, 4. Provérbios 24, 3, 4. Diz assim: por sabedoria, a casa é edificada, e através do entendimento estabelecida, e através de conhecimento, suas salas estão cheias de tesouros. Sabedoria, entendimento, conhecimento geram tesouros, geram bens, geram riquezas. E não é só riqueza natural, física, tá? É riqueza espiritual também. É aquilo que você fala a respeito do seu filho, é aquilo que você fala a respeito da sua herança, aquilo que você fala a respeito da sua geração, que geram frutos eternos. Aqui, talvez você hoje aqui é um doutor, talvez você está cursando um mestrado, talvez você está aqui tendo sucesso na sua vida porque a sua avó, a sua bisavó orou por você. Imagina o que você pode fazer, a influência espiritual que você pode ter só abrindo a sua boca sobre os seus filhos, só abrindo a sua boca sobre o seu marido, né? Só abrindo a sua boca sobre a sua geração. Imagina aí. Eu já abençoo os netos, os filhos dos netos e todos aqueles que eu não vou conseguir ver. Porque eu não vou viver 200 anos. É com certeza. Mas aqueles que a gente não vai conseguir ver, abençoe. A sua casa, mulher. Quem edifica a casa é a mulher. É tarefa da mulher edificar a casa. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre as necessidades do homem. Aí o homem vai falar assim, isso, continua. Eu sei que vocês estão doidinhos para ouvir, né? Continua, pastora, eu estou gostando. Eu posso? Ah, Jesus, as necessidades do homem. Primeira necessidade do homem é intimidade sexual. Pastora, tu está falando isso aqui. Mulher, o sexo foi criado por Deus. Foi criado por Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Por isso, o inimigo quer deturpar, mas ele já é um derrotado. É santo, para nós ele é santo, amém? É único, dentro da aliança, dentro do casamento. Deus tinha 2 objetivos quando ele fez a sexualidade em nós. Sermos fecundos e enchermos a terra, lá em Gênesis, capítulo 1. Lá no capítulo 1, no versículo 2, diz que, aumentar a raça humana, lá em Gênesis capítulo 1, esse era o objetivo de Deus, aumentar a raça humana
E o segundo objetivo era trazer prazer físico e emocional ao casal. Então, o sexo, a intimidade, ele é um dos maiores responsáveis pelo bem-estar e a autoestima do casal, dos dois. Então, o homem, quando ele percebe que satisfaz a esposa, ele diz assim mesmo: eu sou bom, eu sou capaz, autossuficiente. E aí, às vezes a gente recolhe um pouco esse assunto na igreja, por ser um assunto muito privado, mas é preciso falar, porque o inimigo, ele tem trabalhado incansavelmente sobre nossas famílias, sobre o casamento, e nós precisamos falar sobre isso, sobre o casamento, sobre as famílias na igreja, porque você precisa entender que o casamento é muito espiritual. Você precisa entender que o casamento é ideia de Deus, é uma ideia de Deus. Lá em Provérbios 5, no 18 e 19 diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade e sacia-te com ela. Se você olhar para esse copo de água aqui cheio, você vai conseguir, só olhando, você vai conseguir saciar a sua sede? Sim ou não? Não, Mas se eu beber, eu vou conseguir saciar a minha sede. Então, a intimidade do casal precisa ter frequência. Amém? Ter atividade, ser ativo dentro do casamento. Agora eu estou falando para os casados. Dentro do casamento, nós precisamos ser frequentes. Amém? Ser ativos. Porque quando isso não acontece, Paulo vai dizer lá na frente, lá em 1 Coríntios 7, não priveis um do outro, ou seja, não negue o seu corpo, não negue o seu coração, não negue aí as suas emoções ao seu esposo ou vice-versa. Porque para o homem é muito importante, é a primeira necessidade do homem. Ele casa pensando nisso, ele pensa todo dia nisso. Mas nós mulheres não é assim, Mas a gente precisa entender essa necessidade do homem quando a gente casa e parar de dar desculpas, Ah, segunda-feira eu estou com dor de cabeça, terça-feira eu estou cansada, quarto culto terminou tarde, quinta-feira é o encontro é unção de moças, é unção do encontro, sexta-feira tem célula, aí domingo terminou tarde de novo, sábado pode, entendeu? Então a gente precisa parar de dar desculpas e parar de se negar ao esposo, porque é uma necessidade física e é para a proteção do casamento. Amém, irmãs? Amém? Os homens estão assim: continua, pastora, vai. E as mulheres estão: oh Jesus, por que isso? Por que estão falando disso? Irmãs, essa é a primeira necessidade do homem. Depois, em algum outro momento, a gente pode falar mais sobre isso. A segunda necessidade do homem é ter uma companhia agradável. Deus criou o homem para proteger o jardim do Éden. Por isso eles têm um instinto de ser protetores, caçadores, competidores. Sabe aquele homem que ele vai lá, ele vai pescar e ele quer pegar o melhor peixe. Ele tem a isca certa para o peixe certo. E ele ainda diz assim: eu sou o melhor porque eu peguei um tucunaré de 5 quilos. Eu sou o melhor porque eu fiz o melhor churrasco. Eu sou o melhor. Então, o homem, é da natureza do homem ele sentir o Todo-Poderoso, o rei da cocada preta em casa, entendeu? Então, ele precisa da sua companhia, porque ele quer te mostrar. É da natureza do homem querer mostrar a esposa, ter a esposa por perto. Ainda mais quando a esposa é idônea, quando ela é uma esposa sábia, ele quer mostrar. É a glória dele. A glória do homem é uma esposa sábia. Amém? A terceira necessidade do homem é ter uma esposa elegante e modesta. E eu não estou falando de elegância só física, mas eu estou falando de uma elegância na forma de falar, na forma de se comportar, na sua postura. Amém, irmãs? Ele quer mostrar você, ele quer mostrar como você é temente a Deus. Ele quer mostrar como você ora. Ele quer mostrar que você é bonita, que você tem um sorriso, que você é comunicativa, que você sabe falar, que você é amiga. O homem, ele quer mostrar isso. Amém, homens? Amém? Lá em 1 Timóteo 2:9, diz que as mulheres,
elas se vestiam com trajes honestos. Isso tem uma conotação espiritual. Porque esses trajes aí não está falando só de um vestido bem arrumado ou de uma roupa bem coberta, mas está falando também de um coração limpo, de um coração transparente, de um coração sincero, daquela mulher que sabe colocar a casa em ordem. Quando o inimigo quer bagunçar, ela percebe a atmosfera espiritual, ela se levanta pela madrugada e ora. É aquela mulher, essas vestes espirituais honestas, é aquela mulher que pacifica, aquela mulher que sabe a hora de corrigir, a hora de surtar, sabe? Aqueles surtos que nós temos, até nos surtos a gente precisa ser sábia. Eita Deus! Até nas palavras a gente precisa ser sábia. Então o homem, ele tem essa necessidade dessa mulher que coloca a casa em ordem, que coloca as suas vestes em ordem, né? E essa mulher que se veste com pudor, pudor significa senso de vergonha. Ou seja, essa mulher ela vai saber se comportar em todos os ambientes, sem envergonhar o marido, sem envergonhar, né, a sua família, a sua casa. Porque uma mulher que não sabe se comportar, ela envergonha não só o marido, mas ela traz consequências para toda a família, para a sogra, para o sogro, né? Uma mulher aí que não sabe ser sábia, que fala alto, que briga, que dá murro na mesa, que grita, que bate na cara do filho. Enfim, é a realidade. Chega a doer essas palavras, mas é uma verdade no meio da igreja ainda. Então você precisa entender que a mulher sábia, ela se veste honestamente, ela se veste com pudor, com excelência, e ela embeleza com honra. Ela embeleza com honra a sua casa, embeleza com honra o seu marido, os seus filhos. Amém? A quarta necessidade do homem é a paz em casa e a ordem na casa. O homem gosta de casa organizada, de casa cheirosa, tá? O homem não gosta daquela goteira pingando 24 horas, aquelas monte de palavras como se fossem goteiras. Tu ainda não fez isso, está faltando arroz, o gás acabou, e isso e aquilo. 24 horas, tu não me deu dinheiro, o aluguel está atrasado, a mensalidade não está em dias, PPP, papapá, e aquela ladainha todo dia, todo dia, todo dia. E aí, o que acontece? Quando isso acontece, não vai existir uma unidade na sua casa, porque as discussões estão prevalecendo, e quando as discussões prevalecem, a unidade foge do controle. Então, não é mais fácil você com docilidade, na hora certa, né? O Deide quando chegava do banco com a cabeça quente, e aí eu queria, né, dizer aqui, como é que foi meu dia, aquela coisa, eu esperava ele ficar um pouquinho quieto, tomar um banho, espalhar as roupas pela casa. E aí depois eu falava, e aí como foi o dia? Mas também eu queria ouvir ele falar assim, como foi seu dia também, amor? Porque a gente vê o homem lutar para cá e para lá, andar, você que trabalha 8 horas por dia, 6 horas por dia, pega trânsito, viaja para outra cidade. E aí chega à noite, você está cansado, né? E a mulher também está cansada. Porque mesmo aquela que trabalha só em casa, que fica só em casa, ela acorda, vai fazer comida, vai passar, vai lavar, vai levar menino para a escola, vai alimentar as crianças, né? Vai cuidar de alguma coisa do ministério. Então ela também está cansada, ela também quer desabafar. Então, mas ela precisa manter a ordem. Não é, olha aqui, mulheres, não é o seu esposo que tem a obrigação de organizar a sua casa. É você que tem que organizar, é você que tem que tirar a poeira, é você que tem que arrumar o guarda-roupa, é você que tem que colocar o lixo no lugar. Lá em casa eu coloco lá na lixeira e ele leva lá para a rua para o carro levar. Então é você que tem que organizar, é você que tem que ver se a roupa está manchada, se precisa trocar as roupas íntimas, é você que tem que ver isso, não é o seu marido. Assim também como não é a mulher que tem que trazer o dinheiro para dentro de casa, não é ela que é obrigada a sustentar a casa. Ela pode ajudar? Pode, mas ela não tem que ajudar. Isso é obrigação do marido, do homem, do chefe, amém?
A segunda necessidade, eita Jesus, estou terminando. A quinta necessidade do homem, respeito e admiração. A mulher precisa reverenciar o marido, respeitar, honrar o marido na frente dos filhos, da família, dos amigos, esconder os defeitos do marido, porque todo mundo tem defeito, né? Lá em casa, a minha mãe diz assim, se o David disser que essa parede aqui é verde, a Tainá vai confirmar, é verde. Não é azul, não é cinza, não é preto, é verde. Né? Então, assim, algumas pessoas perguntam, por que, Tainá, me fala, por que seu casamento deu tão certo? Eu disse assim, porque a gente ora todos os dias, se não todos os dias, 3 vezes na semana, pelo menos, juntos. É uma chave. A oração junto é poderosa, viu? No mundo espiritual. Eu falei, essa é uma das chaves. E porque eu tento ser o mais próximo possível dessa mulher sábia, apesar de, com certeza, errar muitas vezes, mas eu entendo que eu preciso me submeter, e você também, mulher, precisa se submeter à missão do seu marido. Ele tem uma missão e você é auxiliar dele, você auxilia ele nessa missão. Então, se ele vai fazer libertação, você está lá. Se ele vai abrir o culto, você está orando por ele, está intercedendo por ele, você está ajudando ele, amém? Se ele trabalha muitas horas, você faz uma comida bem gostosa para ele, um café gostoso, conversa com ele, ouve ele, deixa ele abrir o coração, as emoções, deixa ele falar das suas fraquezas, amém? Você pode ajudar o homem a se desestressar, a tirar aquela agonia, aquele peso do coração dele. Glória a Deus. Vamos lá para as necessidades da mulher. Agora eu vou falar com os homens. Eita glória, diz aí para mim, me ajuda. A primeira necessidade da mulher é a afeição. A primeira necessidade da mulher não é o sexo, embora seja muito especial, mas ele não é o fundamento principal, amém? A primeira necessidade é o amor, é a afeição, a atenção. Isso sim equilibra o casamento para nós mulheres. Produz segurança em nós. Né? O que é aqui produz segurança em nós? Que afeição é essa? Andar de mãos dadas, enviar um presente de vez em quando, um bombom, uma flor, falar que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é batalhadora, que ela é incrível, que ela sabe cuidar muito bem dele. Vez ou outra eu pergunto pro David, eu sou uma boa esposa? Ele disse, meu filho, você é maravilhosa. Aí eu fico me achando, né? E quando ele fala assim, você é minha, vocês veem, né, quando ele fala aqui, é minha, cuidado. Aí, quando ele fala assim, no secreto, algumas coisas que eu não posso dizer aqui, ele fala, você é minha. E eu falo, sou todinha, da cabeça à ponta dos pés. Eu afirmo aquilo que ele está dizendo, eu sou mesmo. Então eu sou, então afirme para o seu marido quem você é. Quando ele disser, você é minha, porque ele tem esse senso de pertencer, né? Você é minha, você me pertence, eu quero te mostrar, eu quero te exibir. Aí você diz, eu sou mesmo, você é o cara, você é o macho, eu sou sua fã número 1. Você tem que levar ele lá pra cima, entendeu? Coloca ele lá em cima, que ele vai sentir assim, ninguém ganha de mim, eu sou o máximo. É isso, isso é casamento, ok? Vocês aí que ainda não casaram, isso é casamento. Leva ele lá pra cima. E aí depois você vai ter muitas recompensas, muitas e muitas. Então a mulher ela precisa ser namorada, ser conquistada. Não trate mal a sua mulher, não critique ela, não fale dela para o seu pai, para sua mãe, não. Fique caladinho, resolva com ela. Defenda ela. Quando a sua mãe falar alguma coisa dela, ela diz, não. Ela não é assim, ela é uma boa mãe, ela é uma boa esposa, ela cuida de mim, ela passa minha roupa, ela ora por mim, ela me edifica. Você tem que elogiar a sua esposa na frente dos seus parentes. Não é ficar caladinho não, viu? Você precisa elogiar ela. Ela que aguenta os murros da vida. Ela é feita de osso. Segunda necessidade da mulher, diálogo. Homens não gostam de conversar.
A mulher precisa também falar, precisa ser ouvida também, ok? Ela quer contar que o menino quebrou o dente, ela quer contar que o menino passou mal, ela quer contar que a professora brigou, ela quer contar que não gostou disso ou daquilo, que ela foi fazer compra na feira, ela quer contar tudo da vida dela. E você, homem, se você quiser ter uma recompensa mais tarde, você vai ter que ouvir. Você vai ter que ouvir. Eu posso continuar? Então, a comunicação exige tempo, está perto. A comunicação é necessária para a mulher. Quando você se comunica com ela, você está dizendo: eu amo você, eu me interesso por você, eu quero ter intimidade com você, eu interesso pelas suas emoções, eu te compreendo, você é excelente. Cuide da sua mulher, porque ela arquiva tudo que você fala. Se você falar uma coisa, uma palavra que feriu ela 20 anos atrás, ela vai puxar essa gaveta de 20 anos atrás e vai jogar na sua cara. Que você disse para ela que ela estava gorda, que você disse para ela que ela estava faltando isso ou aquilo, que a roupa dela não estava legal. Ela vai lembrar. Mulher não é igual homem, ela tem um arquivo pessoal. Ela vai puxar essas gavetinhas assim, ó. Ah, e naquele dia que tu disse isso e isso. Ok? Presta atenção, cuidado com as palavras, homens. Terceira necessidade da mulher, essa todo mundo vai gostar. Segurança financeira. Mulher não tem obrigação de sustentar a casa, como eu já disse. Ela precisa se sentir segura na área financeira. Coloque o seu papel como homem em dias, dê evidência de masculinidade, de proteção, de suprir as necessidades da sua casa. Se levante cedo, vá capinar o quintal, vá fazer aquilo que precisa ser feito, mas coloque o pão de cada dia na mesa da sua casa. Não deixe o aluguel atrasar, não deixe a mensalidade atrasar, entendeu? Vista a sua mulher. Mulher precisa ir no salão, mulher tem que fazer a unha, tem que se depilar, mulher tem creme, tem que usar batom, e é você, homem, que tem que suprir. O homem tem que investir na mulher. Tem que contribuir para que a beleza dela seja exaltada. Mulher consome mais roupas, consome mais sapatos. Mulher precisa ter uma retirada, você entendeu? Ah, mas ela não trabalha. Sim, pois pegue do seu salário e dê uma mesada para ela. Ela precisa ter essa retirada, ter esse saque. Você tem que depositar, depois você vai sacar. Eita, meu pai, vou terminar. A quarta necessidade da mulher, ela precisa de um marido comprometido com seu papel no lar. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Ou seja, essa pessoa, ela cuida dos de fora, mas ela não está cuidando da casa dela, não está cuidando da mulher dele, dos filhos. Que história é essa? O marido tem que ser comprometido, é ele que tem que chamar ela para orar, é ele que tem que se levantar às 5 da manhã, vai orar. Se ela não pode jejuar porque ela tem um problema, ela tem uma doença, ela está grávida, pô, jejue por ela. É você que tem que chamar a responsabilidade, cabra. Você tem que ser um homem de verdade. Graças a Deus está chegando um homem de verdade aí. Porque tem um monte de homem aí que está frouxo, é isso mesmo. É isso mesmo. A igreja do Senhor precisa desmistificar essa história de que mulher tem que ser super poderosa e o homem fragilizado. Não, mulher não precisa ser super poderosa, não. Você não tem que fazer. Você pode fazer se você quiser, amém? Mas você não tem que fazer. É ele que tem que fazer. Foi Adão que teve que dar nome aos bichos. Foi ele que teve que cavar. Foi ele que teve que trabalhar. Foi ele que teve que sofrer. Você tem que ter postura de homem. Entendeu?
E como é que você faz isso? Troca o pneu do carro dela quando furar. Troque o gás quando acabar. Troque a lâmpada quando queimar. Capine lá a sua grama. Corte a sua grama. Limpe o galinheiro. Entendeu? Não deixa ela fazer isso não. Não, é papel dela. Aí depois ela quer ser a chefa. Aí tu tá reclamando. Mas é claro, tu deixou ela ser a chefa. Entendeu? Tu deixou ela ser a super poderosa. Eu amo ser mulher. Eu amo depender dele. Não tenho problemas. Eu não tenho dificuldade com isso. Você precisa viver o que Deus tem para você. Essa mulher vai se sentir protegida, guardada. Porque tem mulher aí que tem que trocar o gás. Tem mulher que tem que trocar o pneu do carro. Tem mulher aí que ela tem que passar 8 horas trabalhando. E quando chega em casa ela tem que lavar, passar, cozinhar. E de noite, depois de um banho, às 10 horas da noite, ele quer que ela deixe com ela e diga: eu te amo, lindão. E aí, hein? Paciência. Você precisa entender o seu papel de homem. Precisa entender o seu papel de homem. Peça ao Senhor para dirigir os teus passos e te tirar desse comodismo e viver realmente aquilo que um homem de verdade precisa viver em Deus. A quinta necessidade da mulher é o sexo. Olha só, o homem é o primeiro, a da mulher é o quinto. Para a mulher, o sexo é emocional. Depois que o marido semear, depois que o marido der atenção, depois que o marido der afeição, proteção, cuidado, se prepara, porque essa mulher vai te dar bênção sem medidas. Você entendeu? Que você precisa depositar para depois sacar, deposita mais um pouco, depois saca. Entendeu? A mulher sábia edifica a casa, mas é com inteligência que ela se mantém firme. E a mulher é muito inteligente, se você não sabe, ela pega as coisas no ar. Antes de tu falar, ela já pensou teus pensamentos. Ela só vai, colhendo. Olha, recebi um pix de R$200 do meu marido, mas não é nem meu aniversário, não é? Meu Deus, ele está me chamando bem aqui para orar. Comigo, me abençoando para onde eu vou viajar, ele está me abençoando. Esse homem cuida de mim. A mulher presta atenção nos detalhes, amém? Então você precisa entender que você tem que ser cuidadoso com a sua esposa. Cuidado também, homens, com o seu odor. Escove os dentes, tá bom? Troque de roupa quando você for namorar, vai lá dar um banhozinho, se entregue cheirosinho, tá bom? Para ela. A mulher gosta de cheiro. Cheiro de quê? Cheiro de homem, mas de homem lavado. De homem lavado, tá bom? Eita Deus. E por último, para a gente partir só para o relacionamento de Cristo, do corpo de Cristo. Por último, orem pela intimidade do casal. Pela intimidade de vocês. Peça a Deus para ensinar a você a lidar com ela. Com as características, personalidades que o Senhor deu para ela. Peça a Deus, porque é você que é o cabeça. Amém? Por último, para terminar a terceira parte. Relacionamento igreja, corpo de Cristo. Lá em Efésios 4, do 1 ao 6. Diz, aliás, coloca aí. Efésios 4, do 1 ao 6. Lá. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Fica de pé no seu lugar. Se você estiver bem com Deus, estiver em comunhão com Deus, você também vai estar em comunhão com todos os seus irmãos.